Olá! Hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante, muito atual inclusive. Chama-se tolerância. E eu quero ilustrar a minha fala com uma história antiga e que em suas características haveria ali muito conteúdo para que a intolerância acontecesse. Está em Gênesis, no capítulo de número 12. Gênesis 12 vai falar sobre a chamada de Abraão. Deus, o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, aquele que sabia de todas as coisas, que conhecia o céu, a terra, o mar e tudo, o Criador, ele chama Abraão e lhe faz uma promessa. Está em Gênesis 12, diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja você uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Então, aqui está o início da história de Abraão, a história desse homem que começou a sua história com Deus, recebendo dele uma promessa. Aqui está a história dele. E daqui em diante, boa parte desse livro aqui vai falar, sobre, os próximos capítulos vão falar sobre esta história. E eu quero deixar uma pergunta aqui, fazer uma primeira pergunta agora. Abraão obedeceu a Deus? Sim, ele obedeceu porque ele saiu da sua terra e ele saiu da sua parentela. Mas observe que Ló, seu sobrinho, vai com ele. Ele leva Ló, o sobrinho. Não dá aqui detalhes do porquê ele levou Ló. Mas Ló era um parente. Então ele obedeceu? Eu posso dizer que ele obedeceu. Mas, vamos dizer assim, ele obedeceu do seu modo. Ele obedeceu do seu jeito. E Deus aí olhou aquele negócio, mas eu não mandei ele sair da casa dele, sair da parentela dele, eu não falei assim para ele. E como é que ele agora leva este sobrinho aí? Então, Abraão obedeceu do seu jeito. E Deus foi tolerante com isto. Deus não invalidou a promessa, nem veio dar uma bronca, nem veio fazer nenhuma reclamação. Então Abraão e Ló saem juntos para essa viagem e receber a terra prometida e constituir essa grande nação. Mas logo já acontece um problema logo de cara. Os dois já eram ricos e se tornam mais ricos ainda, de maneira que a terra não era suficiente para sustentar os dois rebanhos. E os pastores de Abraão começam a ter contendas com os pastores de Ló. E aí vem um problema de família, os negócios não estão indo bem, os nossos trabalhadores estão brigando, não existe pasto para todo o rebanho, e aí logo em seguida
esses dois precisam se separar. Eles precisam se separar e Ló vai rumando, não é? Vai um para a direita, outro para a esquerda, né? Ló prefere as campinas para o lado de Sodoma e vai naquela direção, e Abraão então vai na direção contrária. E aí logo você vê que não era para ter ido mesmo, né? Já que tiveram de se separar logo no primeiro momento, logo em seguida tiveram de se separar. Deus continua com a sua tolerância e Abraão vai pelo seu caminho, Ló vai pelo seu caminho, só que nesse meio tempo acontece uma guerra entre 4 reis contra 5. Abraão não tinha nada a ver com essa guerra, e nem Ló também não tinha nada a ver com essa guerra, mas no final das contas Ló é capturado em virtude desta guerra, e então Abraão precisa agora ir atrás de Ló, e Abraão tem que se meter nesse assunto e vai atrás de Ló para resgatar Ló, pois havia sido levado em consequência desta guerra, desses reis que resolveram brigar lá, e esse assunto não é o nosso assunto de hoje. E aí vai o primeiro problema. Você veja que se Abraão não tivesse levado Ló, esse problema ele já não precisava enfrentar. Ele não precisava enfrentar o estresse de terem de se separar no caminho, nem precisava enfrentar o estresse de agora ter que ir lá e resgatar Ló das mãos desses povos aí que o capturaram em virtude dessa guerra. Mas a história continua. Abraão foi vitorioso, resgatou o seu sobrinho e a história continua. Até que um belo dia, a maldade, o pecado de Sodoma e de Gomorra sobe até Deus e bate lá na porta de Deus, e esse pecado está forte demais, esse pecado está fora do comum, além daquilo que poderia ser o normal. Então Deus resolve destruir Sodoma e destruir Gomorra por causa dos seus pecados. E aí a pergunta, o que Abraão tem a ver com isso? De fato, Abraão não tem nada a ver com isto se ele não tivesse pego Ló lá atrás e ter trazido Ló. Porque o que acontece? Ló estava morando exatamente lá em Sodoma. Ló estava morando em Sodoma e Abraão fica sabendo. Deus conta para Ló, Deus conta para Abraão o que ele fará com Sodoma. E agora, Abraão, sabendo que o seu sobrinho mora em Sodoma, fica extremamente preocupado, tipo assim, eu tenho que salvar o meu sobrinho agora desse negócio. E aí, deixa eu ver aqui que eu tenho que ler essa parte com vocês. Abraão vai começar uma conversa com Deus. Então este diálogo está em Gênesis capítulo 18, do verso 23 em diante. Abraão diz assim para Deus: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrar? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Agora você veja, o Senhor, conhecedor de todas as coisas, permitiu ser questionado por Abraão. E aí Abraão faz o seu questionamento. Como assim? Devem ter pelo menos 50 justos lá. E o Senhor então vai destruir aquela cidade? E os 50 justos? Como o juiz de toda a terra pode fazer algo semelhante a isto? E Deus então responde:
Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Deus foi tolerante. Deus foi paciente com Abraão. Mais uma vez, né? Paciente com Abraão. Não haverá destruição, Abraão, se eu encontrar 50 justos naquela cidade. Mas então, Abraão continua o seu discurso e vendo que pela resposta de Deus não havia 50 justos na cidade, e se por um acaso houver ali apenas 40, o Senhor destruiria? E ele continua: não se irrite, não se ire o Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? E Deus aí continua paciente com Abraão. E diz que não destruirá a cidade se forem encontradas na cidade 30 justos. Mas Abraão continua: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por um acaso houver ali apenas 20 justos. 20 justos. E Deus aí concorda de não destruir a cidade por causa de 20 justos. Olha a paciência de Deus com Abraão. Olha a paciência, olha a tolerância de Deus com Abraão. E Abraão continua: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais uma vez. E se por acaso houver ali apenas 10 justos. Ora, numa cidade inteira, 10 justos. E Deus disse: se houver 10 justos ali, Abraão, eu não destruirei a cidade. O problema é que não havia nem isto. Não havia 10 justos ali. Esse é o problema. Esse foi o problema. Não havia 10 justos na cidade. E então, Abraão desiste de continuar a suplicar, porque ele chegou a 10 justos. O caso é que Deus bem sabia da intenção do coração de Abraão. Na verdade, Abraão não estava nem sendo sincero com Deus, porque ele poderia ter dito assim: Senhor, Ló, ele foi morar lá. Ló, ele está morando lá. O Senhor não pode destruir aquela cidade com Ló lá. Eu quero ir lá buscá-lo, ou então o Senhor tira ele de lá, faz alguma coisa assim, mas como o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma com Ló morando lá? Ele poderia ter dito isto, né? Mas ele entrou nessa coisa de que não é nada por isso, não. E Deus, conhecendo as reais intenções do coração de Abraão, novamente foi benevolente, novamente foi tolerante, novamente teve paciência com Abraão, e aí mandou os 2 anjos que ia destruir com uma missão: antes de vocês destruírem a cidade, tirem Ló de lá. E aí, Ló e a família dele, tá? Tirem Ló de lá, tirem a sua família, tirem todos lá. E esse episódio é muito longo e, se for ler, é muita leitura. Os anjos chegaram na cidade, houve vários detalhes que aconteceram que não cabe aqui agora eu falar, mas chega uma hora que eles já estão, né, para executar essa missão. Eles chegam então
e diz para Ló, os anjos dizem para Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Olha só que legal. Ele chega lá e pergunta: você tem aqui mais alguém seu? Genro, filho, filha? Tem mais alguém aí da sua parentela? Tem mais alguém? Porque genro, olha só, ainda iam casar com as meninas. Você tem aí? E Ló foi atrás dos genros. E chegou lá, os genros acharam que Ló estava brincando. Isso aí deve ser brincadeira. Brincando, a palavra que diz aqui é brincando, mas eles pensaram que Ló estava brincando. Veja se alguém brinca com um negócio desse. Bom, Ló volta para casa sem os genros, que resolvem ficar por lá mesmo. E começam se preparando para a saída. Só que nesses preparativos para a saída estavam demorando muito. E aí, diz assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão. Olha que simbólico lindo. O pegaram pela mão. Eles estavam demorando. Eu não sei o que estavam fazendo, se estavam arrumando as coisas ou fazendo uma bagagem muito grande. Eles demoraram. E Ló aí, então, Ló é pego pela mão. Olha a paciência. Olha a tolerância. O pegaram pela mão, e ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Mais tolerância. Porque ele agora, no caminho, ao invés de ele seguir para o monte, para o descampado, para o aberto, ele questiona o anjo, dizendo: deixa que eu vá ali para a cidadezinha do lado, porque eu vou ficar com medo aqui se eu for para o monte. E o anjo aí, mais tolerância. Tá bom, então vai para a cidadezinha aqui, mas eu não vou poder fazer nada enquanto você não chegar lá. Era uma cidade bem próxima, Zoar, o nome dela. E essa foi uma história de tolerância. Uma história de tolerância entre quem sabia tudo e quem não sabia nada. Quem sabe tudo, geralmente, tem que saber lidar com este conhecimento. Porque senão, acaba sendo intolerante. O fato de saber tudo não justifica ser intolerante. E eu posso mostrar para vocês vários outros episódios onde Deus mostrou a sua tolerância, onde Deus deixou esse exemplo lindo e maravilhoso para que nós sigamos. Você quer ver, por exemplo? Um exemplo é o exemplo de Moisés. Quando Deus chama Moisés para ser o líder do povo, ele chama Moisés na sarça ardente e explica toda a sua missão. E Moisés aí diz: mas o povo não vai me ouvir. Eu vou chegar lá e não vai ser possível. E aí Deus, vendo que Moisés não acredita que o povo lhe ouvirá, Deus então faz com que Moisés tenha poderes especiais. E aí ele faz
com que Moisés veja o seu poder agindo através dele. Ele manda jogar a vara no chão, o seu cajado no chão, e o cajado se transforma numa cobra, uma serpente. Depois Moisés estende a mão, pega na cobra, pega no rabo da serpente, e a serpente novamente se torna um cajado. Depois aí, o outro sinal, caso essa gente não acredite em você no primeiro sinal, tem um segundo sinal. O segundo sinal, ele manda que coloque a mão dentro da sua roupa, dentro da sua túnica, e quando retira, a mão está leprosa. E aí quando coloca de novo e tira a mão está limpa novamente. E se porventura não ouvirem com dois sinais, te ouvirem com dois sinais, você faz o terceiro sinal. E o terceiro sinal seria transformar a água do Nilo em sangue. Uau, essa foi grande. Pois é, depois de tudo isso, que Deus impossa a Moisés deste poder de fazer assim, para que seja crido, depois de tudo isso ele diz, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar direito, eu sou um desastre para falar. Deus aí, caramba, meu Deus, quase perde a paciência, mas ele teve mais paciência, o Senhor. Você e eu já teríamos perdido a paciência, né? Deus aí teve mais paciência, foi mais tolerante com aquela fragilidade daquele servo que ele estava chamando, que ele estava recrutando. Ele aí diz, não é Arão, teu irmão? Ele fala direitinho, né? Ele fala bem a beça, Arão. Então faz o seguinte, Arão falará através de você. Você fala para Arão e Arão fala diante lá do povo, diante de Faraó, e vai ser assim. Ou seja, Deus manifestou a sua paciência com Moisés também, a sua tolerância com a fraqueza de um homem que achava que não era capaz. Nosso Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Esse Deus que nós servimos, os cristãos servem, é um Deus tolerante e que ensina a tolerância. Outro exemplo, eu posso citar Mateus capítulo 8, verso 28 em diante. Eu vou ler aqui. Quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, o que você quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência, se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. E Jesus disse, pois vão. E eles saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Coisa incrível, né? Que exemplo incrível! Jesus foi tolerante com um pedido de um espírito maligno. Jesus foi tolerante. A pergunta é, por que alguns leitores da Bíblia não conseguem aprender esta lição? Paciência e tolerância com o próximo, com o que chega, com o que está errado.
quê? Já parou para pensar? Como o mundo seria tão melhor se as pessoas fossem mais tolerantes? Eu vou fazer minha oração aqui e você faz a sua oração aí, tá bom? Um abraço.